E a gente fala agora da chegada do ano novo. É preciso ter cuidado, porque algo muito comum, né, característico dessa data, são os fogos de artifício. Todo mundo fala sempre nisso, né, Tenente? Seja muito bem-vindo aqui, Tenente Fábio Leite. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Olha só, e nessa época do ano, então, é muito comum a gente ver fogos de artifício e as pessoas se arriscando. A primeira coisa que eu queria saber do senhor é o seguinte: é comum realmente ter mais acidentes com pessoas se queimando nessa época do ano por causa dos fogos? Sim, com certeza. Nessa época, os acidentes eles aumentam em decorrência do aumento do uso dos fogos de artifício. Então, para comemorar, as pessoas adquirem os fogos de artifício e acabam vacilando e não tomando as medidas cautelares e preventivas para evitar acidentes. Bom, caso aconteça algum acidente, qual que é a primeira atitude que a pessoa deve tomar? Inclusive, a gente tem umas imagens aí de queimas de fogos, pode rodar essas imagens para a gente? Se acontece algum tipo de acidente, o que pode ser feito? Qual que é a primeira atitude? De imediato, você deve acionar o 193, pedir para o Corpo de Bombeiros possa estar indo ao local para fazer o atendimento e o transporte da vítima para o serviço de atendimento médico, se for o caso. O acidente mais comum que acontece são queimaduras mesmo? Queimaduras. O principal acidente em decorrência do uso de fogos de artifício são as queimaduras. Mas não só elas. Podem acontecer acidentes mais graves, como até amputação de dedo, mão e até causar a morte. Existe alguma legislação específica sobre essa questão de queima de fogos? Sim, existe legislação federal, estadual e em alguns locais municipal para desde a fabricação, comercialização e o uso de fogos de artifício. Aqui em Goiás, como é que funciona? No estado de Goiás, nós temos a lei estadual que trata sobre a utilização de fogos de artifícios. Ela está dentro do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. Ela vai tratar da comercialização e da utilização e dos fogos de artifício, seja por pessoas ou seja por empresas para fazer o show pirotécnico. Antigamente se encontrava fogos de artifício em todos os lugares, hoje não. Só pode ser vendido em locais específicos. Somente em locais estabelecidos para isso. Não pode ser comercializado em prateleira de supermercado, por exemplo, mercearia, semáforo. Somente em locais destinados à venda de comércio varejista de fogos de artifício. Esses são fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros. Quando for comércio atacadista, somente o Exército que tem competência para estar fazendo a fiscalização. E qualquer pessoa pode comprar? Não, somente maiores de 18 anos. Qual que é a punição aí se algum estabelecimento comercial desrespeita essas leis? A punição seria a cassação do certificado de conformidade do local e multa e interdição. Na hora de comprar, então, os fogos, as pessoas têm que observar o quê? Existe algum detalhe na caixa, alguma coisa que a pessoa tem que observar que coloca aquele produto como correto para venda ou não? Sim, na realidade, o primeiro passo, o consumidor deve verificar se o estabelecimento está credenciado junto ao Corpo de Bombeiros para estar comercializando fogos de artifício. Depois disso, ele tem que verificar que na caixa devem vir as instruções de manuseio e utilização daquele artefato. A gente estava conversando antes e eu perguntei sobre aquela questão que até ficou polêmica na internet, né? Fogos que não fazem barulho. Isso existe mesmo? Porque parece que em São Paulo, capital, que é proibido, né, soltar fogos que façam barulho. Tem uma coisa assim. Sim, em São Paulo existe uma legislação municipal onde é proibido a soltura de fogos de artifício. É uma lei ambiental e a questão se existe ou não fogos que não emitam barulho, eu desconheço, mas possivelmente existem alguns de intensidade reduzida. Que a gente já até ouviu isso, né? Tem aqueles que só fazem um barulho para subir, depois dão aquele espetáculo de cor, né? É até bonito ver isso, né? Isso, ele não tem o rojão na realidade, o que faz o barulho durante a explosão. Tá certo. Olha, vou pedir para o senhor continuar aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando. Inclusive, a gente tem até alguns fogos que a gente trouxe aqui, rojões, para dar exemplo de como é o manuseio correto, né? O que a pessoa deve observar. Então, daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo. E agora, a gente volta a falar com o Tenente Fábio Leite, do Corpo de Bombeiros, sobre fogos de artifício, porque assim, acabou o Natal, as pessoas já estão pensando no Réveillon, e como a gente disse no bloco anterior, é uma época em que as pessoas gostam de soltar. Parece que é um símbolo da virada do ano, né? É isso mesmo. Na realidade, o fogo de artifício ele é muito perigoso, então deve ser manuseado de forma correta.
A primeira pergunta que eu quero fazer é exatamente isso. Quando a pessoa for comprar, o que ela tem que observar na caixa para entender que esse produto é um produto de qualidade, tem procedência, que não vai trazer nenhum risco para ela? A primeira coisa é que a venda fracionada ela é proibida. Você não vai poder comprar o artefato dessa forma. Você vai comprar numa embalagem fechada, verificar se ela está intacta e, após isso, verificar também se nela contém as orientações de segurança para o manuseio. Se não tiver, é um forte indício de que a fabricação seja clandestina. Né? E também o idioma que isso influencia? Tem que estar na língua portuguesa. Tem que estar em português. Tem que estar em português. E o que ela tem que observar aí, por exemplo, para saber se esse produto foi vistoriado, se ele pode ser vendido? Tem alguma referência disso? Existem alguns selos. Na realidade, quem faz a normativa, quem faz essa fiscalização, o órgão competente para isso seria o Exército. Mas se o estabelecimento já estiver credenciado, normalmente ele vai estar trabalhando com produtos legalizados. E como a gente falou também, tem lojas específicas para a venda desse produto, não pode ser comprado em qualquer lugar, né? Não pode ser comprado em supermercado, num semáforo, mercearia, ele tem que ser comprado numa loja de fogos de artifício mesmo. Tá certo. A pessoa comprou e na hora de soltar, de fazer a festa lá, primeira coisa a observar, o ambiente. Que ambiente que a pessoa pode usar para isso? Ele tem que estar em um ambiente aberto, nunca deve estar em ambientes fechados. Não pode estar próximo à fiação elétrica, e deve observar também se não está próximo de edificações hospitalares, residências, postos de combustíveis e sempre longe de aglomeração de pessoas. Esse tipo aqui é o mais comum, correto? Correto. Esse é o mais comum. Ele nunca deve ser solto com a própria mão. Ele, pela legislação, dentro da embalagem tem que vir uma base, a qual deve ser acoplada ao dispositivo. Pode colocar a base aqui em cima. A base está aqui, você vai ajustar, acoplar e colocar ele no local seguro. Esse dispositivo, para acionar, ele vai estar preso, você vai soltar ele totalmente. Soltando ele, você vai fazer acionar com um isqueiro, com cigarro, fósforo e vai estar saindo daquele ambiente, você não pode ficar próximo. O senhor sabe quantos segundos dá daqui até a explosão? Precisamente não, mas você tem que correr para ficar no mínimo na distância de segurança que a gente fala em torno de 30, 50 metros. Uma outra coisa que a gente vê muito é a pessoa colocando um atrás do outro assim, fazendo aquela pilha, também não pode também isso? É proibido, porque pode ocasionar a ativação de mais de um. Ele pode estourar e acionar os outros, pode estar causando acidentes. Então, se seguir as normas, tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Seguindo as normas, reduz a chance de acontecer algum acidente. Aí, esses outros aqui são que estilo? Esses aqui são rojões, eles têm as instruções, na embalagem tem que vir as instruções. Ele nunca, mesmo você tendo, por exemplo, esse rojão com a haste maior, ele nunca vai poder ser solto na mão, você tem que colocar ele no chão, numa superfície onde ele fique direcionado contra edificações e contra aglomeração de pessoas. Nunca você pode usar ele apontando para local onde possa haver pessoas ou edificações. Feito o acionamento dele, você se afasta e espera a ativação. Certo, então não significa que porque tem essa vareta a pessoa possa segurar nela? De forma alguma, até porque quando ela for acionada, a vareta vai junto, pode até causar um acidente na mão. Ah, é? Então quando ele explode, a vareta sobe também? Vai junto. E aí também tem o risco de, se você acionar ele direcionado para pessoas ou edificações, pode atingir e causar acidentes. O mesmo serve para esse menor? A mesma coisa ele não para o tem, menor. Por ele ter um potencial de explosão menor, ele não... Não, inclusive aqueles dispositivos de menor potencial, que são mais apropriados para crianças. Os pequenininhos, aquelas bombinhas mesmo? Bombinhas, eles devem fazer uso com a supervisão de adultos. Nunca podem estar usando sozinhos. Tomando todos esses cuidados, a pessoa vai poder aproveitar o Réveillon dela tranquilamente, vai poder se divertir com segurança. Só vamos lembrar do seguinte, é uma época onde as pessoas querem se divertir, querem fazer isso,
mas também é uma época onde aumenta o número de acidentes desse tipo por causa de fogos. Isso mesmo, aumenta a utilização e em decorrência do aumento da utilização, aumenta os casos de acidentes envolvendo fogos de artifício. A gente tem mais imagens, aquelas imagens que a gente já rodou, a gente pode mostrar novamente, porque é um espetáculo bonito, é um espetáculo de cor, que dá brilho mesmo para essa virada do ano, mas que tem que ter todos esses cuidados, as pessoas têm que observar tudo isso para evitar qualquer tipo de acidente, e havendo qualquer tipo de acidente, recorre primeiramente ao Corpo de Bombeiros, correto? Isso mesmo. Recorre ao Corpo de Bombeiros, liga 193 e estaremos prontos para estar atendendo. E a gente costuma falar também que os fogos de artifício eles são bonitos para os olhos, porém perigosos para as mãos. Então, seguir as orientações de segurança e boas festas. Tá certo. Olha, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no estúdio. Antes da gente encerrar, só reforçar então, a pessoa quando for comprar, ela tem que observar a caixa e seguir. Cada um deles tem uma orientação de uso. Cada um tem a sua forma correta de utilização. Seguindo essa forma correta de utilização, o acidente ele vai ser evitado. Tá certo então. Olha, obrigado demais pela sua participação aqui no estúdio. Eu que agradeço. Boa tarde.